Olá, esse é o canal Paz e Bem e também para a comunidade da Pós TV 247. Eu sou a Carla Pavão, essa é a Fernanda Carlos Borges e hoje nós vamos conversar sobre mais um Mulheres e Mitos. E eu vou pegar aqui a cola porque eu esqueci o nome, que é uma questão de equilíbrio. Nós vamos falar sobre o taoísmo. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem a todos. Então, aí hoje eu trouxe o taoísmo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse princípio do Tao, né? Para explicar um pouquinho por que é importante a gente trazer o Tao neste momento, né, da sequência das gravações, é assim, a gente já disse que no início esse princípio da criação era representado por deusas mulheres, né? Depois a gente disse que chegou a um tempo, com o mito da criação judaico-cristão, que foi substituído por um homem, né? Um pai que sozinho cria o mundo. Isso dentro dessa evolução do mito. E o taoísmo, ele tem um princípio que é de casal, vamos dizer assim. Tem o princípio feminino e tem o princípio masculino, criando, sustentando e cuidando de todas as coisas, né? Então, eu trouxe o taoísmo mais para a gente pensar nesse imaginário taoísta que coloca esses dois princípios, né? Inclusive, eles nem representam como homem e como mulher. O que eles formam é outro desenho que não é antropomorfizado, né? Que é o símbolo do Tao. De repente, depois na edição, a gente coloca o símbolozinho do Tao aqui no meio. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho era o modo como eu vou abordar o taoísmo, porque a literatura taoísta ela é muito vasta, tem muita coisa, né? Muita gente se interessa pelo taoísmo, é um pensamento milenar chinês, né? Dessa grande civilização chinesa. Enfim, tem muita gente que estudou isso, muita gente que recolocou o taoísmo em vários contextos diferentes. Então, tem muitas formas de se chegar no taoísmo, né? De muitas perspectivas. E eu vou trazer aqui uma muito específica, que tem a ver com o que eu gosto de estudar, que foi um pouquinho a abordagem que eu trouxe no nosso último vídeo sobre os fios do destino, que deu uma abordagem corpórea, né? O taoísmo eu estudei um pouco dentro desta perspectiva das abordagens corpóreas, de uma abordagem corpórea, de uma filosofia corpórea. E o que essa filosofia, esse paradigma dentro dessa filosofia corpórea entende? É que os conceitos, né, os conceitos que depois viram linguagem, eles emergem da nossa experiência sensório-motora. É porque a gente tem esse corpo como a gente tem, de um esqueleto bípede, instável, né, envolvido por essa musculatura complexa, é porque a gente tem o olho na frente, é porque a gente tem essas mãos soltas, é porque a gente tem esse corpo que a gente pensa as coisas a partir dessas referências que o corpo dá, certo? Então os conceitos eles são metáforas da experiência sensório-motora, tá? Referências para vocês lerem, eu vou dar 3 referências para vocês. Uma referência que são uns caras contemporâneos, vivos ainda hoje. Eu estou dando eles porque a gente gosta dos autores estrangeiros, mas depois eu vou dar um brasileiro que não tem tanta notoriedade assim, estatuto internacional, mas que fazia praticamente a mesma coisa a partir do mesmo princípio. Enfim, esses Lakoff e Johnson, né, são 2 caras que são um linguista e um filósofo que escreveram vários livros, mas um deles chama A Filosofia na Carne, o Philosophy in the Flesh, que eles fundamentam isso, né, a emergência, os conceitos como metáforas sensório-motoras. A gente vê nas raízes das palavras conexões com o movimento do corpo. É muito interessante isso. Tá. Então tem esses caras, que são esses americanos, aí aí isso no campo da filosofia, né? Esses caras. Aí na área da sociologia, quem também estava muito ligado nisso era o Pierre Bourdieu, que é o etnólogo francês, super conhecido, né? Mas ele também tinha esse trabalho de trazer a linguagem falada, escrita, essa linguagem cígnica, para o corpo, para o que o corpo está fazendo, o que essa fala diz do que os corpos estão
fazendo, como que eles estão se movendo, como que eles estão se compondo uns com os outros, né? Só que ele não tinha o conhecimento suficiente de biologia, de corpo e tal para fundamentar, mas ele falava isso claramente, né? O mito tem que reencontrar o rito, ou seja, a narrativa tem que reencontrar o corpo. Então, ele hoje é colocado por alguns pesquisadores desta área da filosofia e da sociologia corpórea como um dos precursores desse jeito de olhar as coisas. E aqui no Brasil, muito antes desses americanos, o Gaiarsa, que eu já falei no outro vídeo, que não era um médico, mas não era um acadêmico, ficou muito mais conhecido por toda a polêmica que ele criava em torno da família, da revolução sexual e tal, e pouquíssimo por essas pesquisas que ele fez sobre isso, né? Sobre como que a linguagem ou os conceitos são metáforas da nossa experiência sensório-motora. Mas não tem esse estatuto, nunca teve esse estatuto acadêmico, né? Embora ele estivesse fazendo isso desde os anos 70. Desde os anos 70 ele estava trabalhando isso, os conceitos como metáforas sensório-motoras. Tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o jeito como eu vou tratar da questão do taoísmo agora é desse jeito. Outras pessoas já fizeram isso também. Isso foi um capítulo, eu vou trazer um pouquinho de um capítulo que eu fiz no mestrado há 200 anos atrás sobre isso. Então eu vou trazer só um pouco, tem muita coisa. O taoísmo é gigantesco, ele é enorme, ele suscita mil coisas. Então eu estou fazendo esse recorte só para vocês entenderem o tamanho que eu vou trazer a coisa. Eu vou trazer nesse tamanho, que não é todo o tamanho gigantesco do taoísmo, tá? Bom, aí antes de começar, eu quero ler. Bom, o taoísmo ele é uma cultura milenar chinesa. A base do taoísmo foi o I Ching, que era que é um livro de sabedoria que também funciona como um oráculo, né? Os textos antes eram separados, depois juntaram, enfim, tem todo um trabalho sobre o I Ching, mas o pensamento taoísta original está nessas anotações, nesses textos do I Ching. O Jung se interessou muito pelo I Ching, ele estudou o I Ching, inclusive no Brasil o I Ching mais conhecido, acho que inclusive o mais comprado, é um que tem justamente um prefácio do I Ching, do Jung. Tá. E aí depois o taoísmo evolui e chega uma hora que surge, em torno de 400, 500 anos antes de Cristo, uma coisa que chama o taoísmo clássico. E o taoísmo não clássico, ele tinha práticas rituais, tinha uma série de coisas que se fazia que eu não vou tratar disso. O que eu estudei mais foi esse taoísmo clássico, que tem por base um filósofo chinês, que é o Xuanzhu, e depois o Lao Tse. Tá. Aí eu quero ler, para a gente começar esse assunto, eu quero ler um trechinho do Xuanzhu, que eu acho muito lindo para a gente entender de onde a gente está partindo, essa questão das metáforas sensório-motoras, né? Ele diz assim: você teve a coragem de nascer humano e está encantado. Mas este corpo passa por miríades de mudanças que jamais chegam ao fim. E assim não proporciona alegrias incalculáveis. Por isso, por conseguinte, ele fala, o sábio desfruta daquilo que não é possível separar-se e pelo qual tudo é compreendido. Então, eu queria partir dessa questão de você teve a coragem de nascer humano e está encantado, porque esse corpo passa por miríades de mudanças que jamais chegam ao fim. O corpo humano ele não tem uma forma pré-definida ao nascer. Aquilo que a gente constrói no corpo depende de todo o processo que a gente tem de maturação, de amadurecimento, de socialização e das relações pessoais que a gente tem também ao longo da vida, né? Então, as atitudes, as posturas, o gestual, isso tudo é formado ao longo da vida. Porque esse esqueleto e esse sistema de equilíbrio biomecânico que a gente tem, ele possibilita criar muitas formas. As mais gritantes, conhecidas, assim, você vai num circo, você vê tudo que um corpo humano pode fazer. Você vai numa pista de atletismo, você é capaz de ver tudo que um corpo humano pode fazer. Você vê um ator trabalhando,
quantos corpos aquele corpo é capaz de construir. Os personagens têm corpos diferentes, sendo um mesmo ator, não é o mesmo, nem modifica. E isso, assim, a gente é na nossa vida também. Então, ao longo da vida, a gente vai construindo as nossas disposições, as nossas posturas, as nossas atitudes, e o processo de transformação, ele é contínuo. Se a gente estiver aberto, porque a gente também pode se fechar e tentar impor uma forma ao momento, né? A gente, às vezes, pode relutar contra essas mudanças deste corpo que passa por essas, está aberto para as miríades de mudanças. Existem estabilidades, algo que se estabiliza, mas essa estabilidade, ela também está em movimento, ela vai mudar. As coisas se transformam. Essa ideia de que as coisas se transformam é muito presente no pensamento taoísta. Tudo se transforma também. E isso tudo se transforma com base em dois princípios que eles acham que é um princípio não só humano, mas que é um princípio de tudo que existe, que é o Tao. O Tao. Tá. E o que é o Tao? O Tao é composto de duas forças que são opostas, mas complementares. Então, elas não são só opostas, elas também são complementares, que é o Yin e o Yang. Sim. Tá. Aí tem o símbolo taoísta, né? Então, dentro do Yang está o Yin. E ele tá, é que o símbolo ele é paradinho, né? Mas tinha que fazer, eu já falei com uma amiga minha, designer, fazer isso. Ele está em movimento, na verdade. Aquela bolinha, aqui tá o pretinho e o branquinho, né? Aquela bolinha branquinha dentro do pretinho, ela está em movimento. Aquilo é um movimento, né? É um movimento que está fazendo assim. Então, na medida em que o pretinho ou o branquinho, né, vão movendo, aquilo que no início era muito preto, dentro daquilo o branquinho vai surgindo. Aí o branquinho vira super branquinho e o pontinho preto vai evoluindo até que no fim ele vira um super preto, entende? Então, para ele um abraço, né? Você vai entrando assim no outro, eles vão se abraçando. Eu sempre vejo aquele símbolozinho como se eles estivessem abraçados, assim, se misturando num abraço. É um abraço, mas o movimento porque quando você abraça uma pessoa, de alguma maneira você incorpora, né? Parte da força dela, o seu equilíbrio se mistura com o equilíbrio dela. Da energia, então você tem E o equilíbrio é composto junto, né? Você não consegue ficar abraçado se vocês não conseguem criar uma base comum de equilíbrio dos dois corpos em pé, né? Sim. Tá, mas então para o taoísmo, toda a organização do que existe é feita com base nesses dois princípios, tá? Que é o Yin e do Yang. Aí eles dizem que o Yang, eles chamam o Yang de uma força masculina e o Yin de uma força feminina. São, por exemplo, o feminino ou o ativo e o passivo, o masculino e o feminino. E que um não é superior ao outro, não tem hierarquia entre uma coisa e outra, não tem o mais importante, porque dentro de um, quando chega no extremo, porque, né, a ideia deles é que eles se misturam, se distinguem e se confundem, se distinguem e se confundem. Esse é o movimento, tá? Então, eu queria ler outro trechinho para explicar que é assim: do homem forte em sua virilidade, aliado à delicada feminilidade, brotam as nascentes do mundo. Nele está a fonte da vida, e por isso não será jamais abandonado pelas forças que radicam no próprio eu. Quando ele fala aqui do homem, não é o homem macho, masculino, tá? Ele diz assim, do homem, é como se eu dissesse assim, do ser humano, o ser humano, vou ler de outro jeito. O ser humano que é forte em sua virilidade, aliado à delicada feminilidade, brotam as nascentes do mundo. Então, a masculinidade e a feminilidade estão no homem como ser humano, né? Como abstraído, né? Esse masculino e esse feminino estão em todos os corpos. Estão no corpo da mulher e estão no corpo do homem também. Então, o que seria essa força passiva? É a força pró-gravidade. É a força de entrega sobre a Terra. É quando a gente apoia o nosso peso sobre a Terra. É como se o céu fosse o Yang e a Terra fosse a energia Yin. Isso. A entrega para a Terra é a energia Yin.
Você se entrega para a gravidade, você está no colo da Terra, você se entregou, por isso é passivo. Porque você tem que se entregar para a gravidade, não tem, né? Mas quando a gente fica em pé e se move, a gente também faz isso com forças antigravitacionais na direção do céu. Sim. As forças antigravitacionais são na direção do céu. E isso é o masculino, é o ativo, é isso que eles chamam de o ativo. Tá? Só que assim, o ativo não vive sem o passivo, porque eu não consigo ficar em pé na direção do céu sem estar suficientemente bem apoiado sobre a terra. Entendeu? Sim. Então, o princípio yin e yang, o princípio ativo e passivo, eles estão juntos, eles são diferentes, se apoiar sobre a terra e resistir a ela, né, ter esforços antigravitacionais, mas eles estão juntos também. Você não consegue separar as duas coisas. Você não consegue ir só para o céu. Você cai. Se você vai só para o céu, você cai. E você não consegue ficar só sobre a terra, porque né, você vira uma poça, uma Tem coisa. uma correlação de forças, né? É Assim, uma correlação de forças que são opostas, porque uma é pró-gravidade, outra é anti-gravidade. Uma é entrega para a gravidade, outra é reação à gravidade. Mas a gente só consegue ficar em pé, se mover e fazer as coisas quando esses dois princípios estão juntos. O passivo, pró-gravidade, e o ativo, antigravidade, antigravitacional. E aí, isso que eu estou dizendo não é tão estranho quando a gente vai ler os textos dos taoístas e eles fazem relação o tempo todo com o corpo. Eles falam da musculatura, claramente e abertamente. Então, o taoísmo ele é, sobretudo, uma prática. Tá? Outra coisa importante para dizer aqui: quando a gente pensa em postura do corpo humano e vê como é que os músculos funcionam, então, além dessa questão pró-gravidade e antigravidade, tem uma outra coisa muito interessante, que é o nosso equilíbrio se dá por compensação de forças opostas o tempo todo. Então, sim, por que é exemplo, quando eu... a lá, Oi? sensibilidade lá que você fala. Que tem a ver a tensibilidade com a estrutura, né? Que dá essa unidade para essas partes todas e dá firmeza. Mas assim, ó, quando eu me inclino aqui para falar com você, para te ouvir melhor aqui no vídeo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma força para frente, eu estou também fazendo uns puxões musculares, né, de forças para trás. Porque se eu vou só com a frente, eu caio com a cabeça no computador, eu bato a testa no computador, né? Então, todo movimento concilia esses pares antagônicos. Daí, o Gaiarsa, ele acha que nós conseguimos pensar a dialética, que essa é uma dialética taoísta, porque nós funcionamos, porque nós temos a sensação dialética. Porque o nosso corpo experimenta esses antagonismos, me inclino e me puxo para trás ao mesmo tempo, que a gente conseguiu abstrair a dialética como conceito. E o próprio Marx não falava de corpo sensório e motor, mas ele dizia: a gente cria conceitos a partir da nossa experiência de sermos um corpo entre outros corpos no mundo. E é dessa experiência que surgem as ideias, se transformam em conceitos, né? O Hegel dava aulas sobre o taoísmo. O Hegel, que o Marx leu e criou depois a teoria dele, e é bem possível que o Hegel tenha tido a ideia dele de a dialética da história em função do contato que ele teve com a lógica dialética taoísta. O Tao se coloca numa harmonia, né? O que eu entendo do Tao. Mas a harmonia ela é um processo contínuo de resolução dos desequilíbrios. Na hora que entendeu? A harmonia é um processo contínuo de resolução do desequilíbrio. Então, a harmonia ela é um processo contínuo de solução. E para os taoístas, a harmonia equivalia ao Tao, porque o Tao é esse princípio de harmonização contínua. Eu estou aqui focando o corpo humano. O Tao é um princípio de harmonização contínua das oposições que nos movem. Mas você sabe que quando eu comecei a fazer a filosofia em movimento com você, eu parei de cair.
Aí, tá vendo? Ah, que legal. É verdade, eu tô rindo de mim mesma, mas assim, eu parei de cair, porque eu vivia tão no mundo das ideias, sem nenhuma consciência do corpo, que tudo eu tropeçava e caía. Eu não estava atenta ao movimento. Então, quando eu comecei a fazer a filosofia em movimento, que é essa coisa toda que Uhum. vocês, eu parei de ser tão aérea. Olha que legal. O yin e o yang, eles não são uma coisa substancial, assim, eles não são do objeto, entende? Então eu não posso dizer assim, tal coisa é yin, tal coisa é yang, porque eles entendem essas qualidades em yang dependendo da relação. Então não dá para dizer assim no taoísmo, tal como o Lao Tse e o Chuang Tzu fizeram, não dá para assim, a mulher é yin e o homem é yang. Não é isso. É porque a gente Porque vê essa lista na internet, né? E a gente fica com a percepção errada. Tem um monte de lista na internet falando, limão é yin, sei lá, laranja é yang. Estou dando um exemplo não, aleatório. o limão é yin se for comparado à carne, vamos dizer Sim, assim, né? Agora, o limão com relação ao açúcar é yang. Então, essas qualidades do yang depende da composição, depende do que está na relação. Então, também isso é muito interessante no taoísmo, porque volta de novo para aquilo que a gente falou no vídeo das tecelãs, que o treinamento taoísta você tem que olhar para a situação, para a composição da situação, para entender posição. quais são as forças ativas, quais são as forças passivas, como é que tende, dentro dessa composição entre o passivo e ativo, para onde que tende o movimento, para onde tende o movimento. Então, o I Ching é isso. Ele, quando você joga no I Ching, né, quando quem usa ele como oráculo, você Uhum. joga o I Ching, ele vai dizer, olha, a composição é essa, das forças. Nesta composição está prevalecendo o Yin, ou Yang, X. E, por causa dessa composição, o movimento tende para tal direção. Então, bom, aí a gente também pode entender o Tao como uma metáfora da experiência que nós temos do centro de gravidade do corpo. Porque para onde convergem todas as forças que se compõem em harmonia é o centro de gravidade do corpo. E o centro de gravidade, o tal, ele não está em nenhum lugar. Ele não é o braço, ele não é o nariz, ele não é a perna, ele não é o pé, ele não é a orelha, ele não é nada. Ele é algo que se desloca na medida em que a gente move, harmonizando o movimento. Não é uma coisa, ele não pode ser dito, ele não pode ser localizado. Eu posso saber naquele momento qual é o centro, mas aí então fica parado, não se mexe mais, porque assim que entra em movimento, esse centro do equilíbrio se modifica, né? Deixa eu ver, eu quero ver o que eu estou procurando quando ele fala da questão dos músculos. Para não acharem que eu estou louca, eu quero dizer, os taoístas falam do músculo, né? Tá bom, enquanto você faz isso aí, deixa eu lembrar o pessoal. Então, gente, lembrando que a Fernanda tem um canal que é o Filosofia em Movimento. Se vocês puderem, vão lá, se inscrevam, curtam e compartilhem lá. Ela tem outros trabalhos que ela desenvolve nesse conceito de corpo, de filosofia, de movimento, que são bem legais. Então, Isso, obrigada por lembrar. Visitem o canal Filosofia em Movimento. A gente está postando, não só eu e outras pessoas, a gente tem um grupo, né? Esse grupo de Filosofia em Movimento. A gente está produzindo uns vídeos para o canal. Tá. tem alguns que se chamam barracos filosóficos, e é bem legal. E o Barraco Filosófico está na Rádio Madalena também. Tá, bom. Olha só, então achei do Lin Yutang, que é um outro mestre taoísta. Ele diz assim, então por isso que eu estou trazendo esse cara, porque o taoísmo é uma prática, né? Ele não é um discurso para persuadir ninguém. O taoísmo não quer te convencer sobre uma certa narrativa da realidade, ele quer te treinar para que a gente consiga perceber esses movimentos do Tao, que é mais um treino de percepção e de compreensão do que um texto para convencer alguém de alguma coisa, né? Então aí esse mestre taoísta diz assim: olha só, nos momentos de silêncio, os músculos se descontraem, os sentidos se tornam mais apurados. Sentidos é conexão com o que está em volta.
E a consciência entra em contato com as forças do inconsciente. Consciência aqui no sentido de um eu que delibera, que fica o tempo todo decidindo, e uma outra coisa que é um movimento espontâneo que vai acontecendo, como eu falei, né? Sendo tecido no nosso corpo e nas nossas relações. Olha, outra dessa que volta para o músculo. Tenro e flexível, esse é o Lao Tse, um dos fundadores do taoísmo clássico. Tenro e flexível é o homem quando nasce, duro e rígido quando morre. Tenras e flexíveis são as plantas quando começam, duras e rígidas quando terminam. Rígido e duro, o que sucumbe à morte. Tenro e plasmático, o que é repleto de vida. Tá, bom, mas aí daria mais um enorme assunto, mas eles têm um princípio que é o da não ação. E que eles falam que é uma ação que é quando a gente age de uma maneira não deliberada, porque a gente então pressupõe um saber anterior e aí delibera e faz a coisa, né? Eles acham que não é esse o caminho da sabedoria. Mas quando você consegue ir se compondo dentro desse processo de reequilíbrio constante, conduzido pela lógica do Tao, pela sabedoria do Tao. Não digo que seja fácil fazer isso. Eu não sou uma taoísta treinada e não digo que eu faço. Eu acho que em alguns momentos da minha vida até rola, mas eu não sou uma mestra nisso. Não estou trazendo essa tradição, esse pensamento para vocês, né? Porque essa característica aí seria tipo um controle dos impulsos, a não ação. Você mede as forças, mas você consegue controlar? Não acho que é controle de impulsos propriamente, não, porque ao invés da gente ter uma ideia preconcebida de como mover o corpo sendo levado pela raiva ou contendo a raiva, é o que deve ser trabalhado, porque naquela situação isso vai ganhar uma forma muito específica que tem a ver com uma sabedoria de recomposição, de equilíbrio específico para aquela situação. A harmonização do tal não é uma paz babaca, assim, né? Porque pelo fato de serem forças opostas, o desconforto, não é que o desconforto, assim, a oposição, o não estar confundido faz parte, né? Se é oposto, não é confundido. A gente tem muito uma ideia de chegar num consenso, de todo mundo concordar. Não é o tal não é o consenso. O tal, às vezes, ele pode se dar no dissenso, na compreensão clara da diferença que se estabelece naquele momento da composição do movimento. Tá, então o Chuang Tzu, ele diz assim, quando a gente experimenta essa não ação, ele fala assim, a não ação é o que derrete o gelo. É isso que capacita a desaprender do modo que possa ser conduzido pelo tal, ser um filho do tal. Então, de modo que te capacite a desaprender. Então, não é uma série de etiquetas, não é saber, ó, dado isso, eu faço isso, não é nada dessa coisa prévia. Tem muito mais a ver com aprendizagem. Você tem que ter um movimento naquele momento que é específico daquilo, não tem Isso. manual. Não tem... Isso, e é um aprendizado contínuo que nem sempre passa pela tradução verbal. Eles não estão muito preocupados no que você é capaz de falar sobre o tal. Muito pelo contrário, eles acham que quando o tal é falado, ele já não é tal. Ele é uma experiência não verbal. A palavra está na superfície. Você sabe que, sem falar específico de tal, mas uma coisa que me chocou foi uma vez quando me contaram, não sei se estava no livro do Gás, estava no livro do Gás, que os esquimós, quando eles conhecem alguém, eles ficam 3 dias sentados do lado da pessoa sem dizer nada, observando o movimento. Eu seria incapaz, eu já digo isso, seria incapaz porque eu falo muito, entendeu? Mas eu fiquei chocada, eu falei, nossa, imagina conhecer uma pessoa sem... Mas por outro lado, deve ser uma experiência única. Então, você não foi nesses dias, mas eu já fiz no nosso grupo de movimento, de filosofia e movimento, já fiz mais de uma vez, várias vezes eu comecei a introduzir isso no grupo, de a gente ficar, começamos com meia hora sem falar nada, interagindo sem falar,
passamos para 40 minutos, 1 hora. Acontecem muitas coisas, muitas coisas. Como a gente é um grupo de filosofia, a gente fala muito, né? A gente gosta de falar, a gente gosta de palavra, a gente gosta. Então, desses encontros presenciais, eu estou tentando levar esses momentos sem palavras, para ver o que acontece. Aí o Lao Tse, ele diz assim, olha, também sobre isso, sobre a não ação, né? Quem vive na plenitude do seu ser, vive como uma criança recém-nascida. Flexíveis são os seus ossos. Tenros são os seus músculos. Mas ela prende com firmeza o que segura. Então, eles fazem essa relação com a biomecânica, com os músculos, com o movimento, com a postura, é direto, é direto. Então, nem sequer é uma invenção muito extraordinária a gente trazer de novo para o sistema sensório-motor, porque eles mesmos fazem isso. Claro que eles não dão as explicações com base na ciência moderna, da anatômica, que nós herdamos, né? Eles fazem dentro de um outro sistema de linguagem, mas eles fazem essa relação o tempo todo. E com a respiração? A respiração também, porque a respiração participa do equilíbrio e do desequilíbrio. Quando você respira, você balança o corpo. E esse balanço é um desequilíbrio que deve ser continuamente compensado. É porque nós estamos falando em época de pandemia, quando se fala tanto da questão respiratória, então, de repente, essa pode ser uma ferramenta também para buscar harmonia, né? Para quem não está. Isso, mas quando eles falam, mas olha, a respiração é muito interessante, porque boa parte da respiração é involuntária. A gente não fica pensando a cada segundo, respira, respira, agora respira, agora respira. Não, né? A respiração vai acontecendo e a gente nem percebe. Então, boa parte dela é automática mesmo, porque ela é uma função assim, poucos segundos já era para o teu cérebro, né? A gente precisa respirar. E por isso ela é automática. Mas boa parte da musculatura envolvida na respiração é uma musculatura que ela é treinável, ela é sujeita a treino. Por quê? Porque ela participa dos dispositivos da postura, dos processos da postura. Então, o que significa isso? Significa que a respiração ela está envolvida com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com as nossas disposições. Então, não existe, assim como não existe a postura certa, que o taoísmo fala, antecipada, é certo, agora fiquei aqui. Né? Também não existe a respiração correta. Existe a respiração que a gente vai tentando descobrir. Existe também os hábitos de respiração, né? A gente também cria hábitos, porque como a respiração está comprometida com a postura, a gente também tem hábitos respiratórios que num processo taoísta também vão se dissolvendo para que também a respiração fique mais tenra como uma criança, como a de uma criança. Uma terapia haitiana e também ele também conviveu com o Gaiaças, sabe? Com o Celso Nogueira, ele até nos assiste aqui. E ele me ensinou uma coisa que facilitou muito para o sono e para meus momentos de ansiedade, porque eu sou ansiosa, de primeiro sempre expirar, soltar todo o ar do pulmão para depois respirar para poder dar aquela acalmada. E eu faço esses exercícios até na hora de dormir. Às vezes, quando eu não consigo pegar no sono, eu vou fazendo até conseguir acalmar. Alguns deles tiram muito sarro do Confúcio, por exemplo, porque eles acham que o Confúcio é cheio de regra, ele acha que o Tao vai vir pelas regrinhas, e eles zoam disso, né? Eles acham que o Tao vem muito mais por um equilíbrio espontâneo. Quando ele fala espontâneo, eles não estão dizendo impulsivo, porque percebe? Esse processo composicional é sutil, é delicado, é uma super inteligência. Lao Tse também. Às vezes ele está nos livros como Lao Tse, às vezes como Lao Tzu. Olha só, quem pouco fala encontra a atitude certa em todos os acontecimentos. Você vê como eles não trata-se de uma filosofia persuasiva, né? Não desespera quando rugem tufões, porque eles não tardam a passar. Sabe que um chuveiro ou uma chuvarada não dura o dia todo. É produzido pelo céu e pela terra.
Se tudo é tão inconstante, como não seria a humanidade? Por isso, o que importa é a atitude interna, isto é, adaptar-se em silêncio. Bonito isso, né? Eu acho que Adaptar-se. ainda mais nessas épocas de quarentena, né? Sim. Tem que entender tanta coisa, tem que prever tanta coisa, de repente a gente não dá conta, né? É bom também aprender a É adaptar-se como em uma. silêncio. O tal é como uma dança de polaridades, né? Exato, lindo. Uhum. Gostei da dança. Ah, e outra coisa, essas polaridades não são fixas, elas podem ser múltiplas. Então, não é o yin e o yang é só um símbolo. É isso que também é uma imagem bonita. É uma são oposições múltiplas, é uma composição de oposições múltiplas, não é dois, é múltiplo. Mas dá para desenvolver, né? Não Uhum. é uma coisa difícil, claro, você ter todo esse jogo, saber como funciona, mas é possível, tanto é que o taoísmo está aí e é milenar, né? Não morreu. Não, você pega livros sobre ecologia hoje, sabe? O biólogo, o ecólogo, o ultra pesquisador naquele centro maravilhoso lá não sei da onde, que estão fazendo pesquisa incrível, você vai ver o capítulo. Aí No você, meio de base. não, aí você vai ver, abre o capítulo do livro, tá lá, embaixo do título, uma citação taoísta. O taoísmo está sendo o tempo todo recuperado nas mais diversas partes do mundo, nas mais diversas áreas. Biologia, ecologia, aí você pegou o Domênico De Masi sobre a questão do trabalho. Você imagina, então, a potência do taoísmo, né? Como Legal, metáfora de vida, né? legal. Então, gente, esse foi o Mulheres e Mitos no canal Paz e Bem, mas lembrando do canal Filosofia em Movimento, curtam e compartilhem aí o nosso trabalho. Se vocês não estiverem inscritos nos canais, se inscrevam. Um beijo. Um beijo e obrigada, gente. Até o próximo.